Boa noite, sejam bem-vindos. Thales já entrou. Boa noite a todos. Vocês me escutam? Queria o feedback se vocês estão me escutando, se tá boa a conexão. Ok, Thales, obrigada. Vamos aguardar um pouquinho mais para as pessoas chegarem, para a gente começar, tá? Seja bem-vinda, linda. Oi, Leia. Boa noite a todos. Hoje na nossa live sobre o projeto feminino que habita em mim, vamos falar sobre Yin e Yang com o Thales, que já tá aí do Manzudal. Oi, Soninha, bem-vinda. Dá só alguns minutinhos pra gente esperar o pessoal chegar, tá? Oi, Maxele, bem-vinda. Tô por aqui. Vamos começar. Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer enorme estar com você de novo. Ó, feliz de estar aqui também, viu? Obrigado pelo convite. Foi jóia. Que bom, a nossa live, né, foi muito boa, teve muitos acessos, muitos feedbacks positivos. Que bom, que bom. Isso é bom. Né? E aí, nesse tema de hoje, eu falei, não, tenho que convidar o Thales novamente. Ele é a pessoa mais indicada que eu conheço para falar sobre o assunto. Porque falar de Yin e Yang, né, dessas duas energias, né, que são polaridades, mas que se complementam, né, opositores que se complementam. Como é isso, Thales? Então, pessoal, boa noite. Obrigado, Verônica, mais uma vez pelo convite. Por nada. Yin e Yang são duas forças que elas, ao mesmo tempo que elas se atraem, elas se repelem, né? Segundo a filosofia chinesa, né? Sim. E quando a gente vai lá para a dinastia Ming e a gente vê aqueles vasos todos da dinastia Ming, que era porcelana em tons de azul, que é uma porcelana tão difícil de fazer, até hoje ainda é difícil de fazer. Então estava sempre retratado de um lado do vaso um dragão, do outro lado uma fênix. Na mitologia chinesa, a fênix é Yin, é a força que planeja, é a força que elabora, né? E o dragão é o Yang, é a força que executa, é a força de ação. Sim. Então, se você não tem um bom planejamento com Yin, a boa elaboração, você não vai ter uma boa execução. Isso a gente fala muito aqui no Ocidente, de meter os pés pelas mãos. Sim. Né? É quando você parte para a ação sem ter feito um planejamento, né, prévio. Sim. E ao mesmo tempo que elas, quando elas estão harmonizadas, o Yin planejando e o Yang executando, a gente vê a coisa acontecendo de forma harmônica. Mas quando a gente também fica só no plano mental, só no Yin, aí a gente tem uma patologia na medicina chinesa chamada de fuga de Yang. Porque a gente gasta tanta energia elaborando que quando chega o momento de executar não tem mais força.
o Yang ele é expelido, né? Ele é repelido. Sim. Por isso que é tão importante esse equilíbrio de Yin Uhum. e Yang. Porque senão a gente não faz nada, né? Sim. Vai ficar planeja, 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 planeja. Nem aquelas pessoas que na manhã eu faço, semana que vem, né? E aí na mente tudo acontecendo, né? Aí Aham. quando na hora de dar o primeiro passo, cadê a força? Não tem mais, né? A Sim. energia já caiu. Porque o Yang foi todo embora. Então, por Uhum. isso essa importância da Desse harmonia equilíbrio. de Yin Aham. e Yang, né? Maravilha. A força que Sim. planeja, né? Tem que existir Uhum. para poder dar norte para a força que executa. Isso. E aí, Thales, dentro desse projeto, né, que eu tenho com Francine, que a gente fala sobre o feminino que habita em mim, que aí começou justamente com essa coisa da gente olhar para essa energia do feminino. Fran, bem-vinda. Né? Porque a gente percebe assim, que a gente está, né, em sua grande maioria, a gente tem os dois princípios, né? Tanto o Yin quanto o Yang, né? Como você bem Uhum, trouxe sim, aqui. Está sim, dentro de todos nós, dentro do sim, universo é todo, sim, né? Nessa exato, polaridade. exato. Então, assim, olhar para essa energia e a gente equilibrar isso também de dentro, né? Por isso que Ah, eu te convidei nesse sentido também da gente poder falar dessa energia dentro da gente. Como é que a gente dentro da consegue gente. Exato. fazer isso, né? Na verdade, para a medicina chinesa, o Imperador Amarelo já falava que são 3 Yins e 3 Yangs, né? Sim, Então, é o menor, o meio e o mais alto. E eles precisam se conectar, né? Da Terra para o céu, porque o Yin está aqui, né? No impalpável, né? O Yang é o palpável, né? É a sim, ação já propriamente. sim, E, e aqui no Ocidente a gente tem muito essa tradução de que um é masculino, outro é feminino. Né? Dentro da tradução chinesa não, é só uma força antagônica. sim. A gente entende, por exemplo, por que a gente reconhece que uma coisa é salgada? Porque um dia a gente experimentou alguma coisa doce. Então, esse é o Sim. antagonismo, né? Por que a gente experimenta, sabe que a gente está alegre? Porque em algum momento a gente experimentou a tristeza. Então, a gente Uhum. tem esse antagonismo. E Yan são forças antagônicas, mas elas precisam estar dançando, como Sim, o dragão e a fênix, lá na dinastia Ming, né, que sim. eles falavam. Se o Aham. dragão e a fênix dançarem, isso é sinal de harmonia, é sinal de que as coisas vão caminhar direito. Mas quando não tem dança e é só conflito, um pisando no pé do Uhum. outro, né? Então aí nada, a coisa não desenvolve, né? Não se Uhum. desenvolve. Sim. E, e aqui no Ocidente também a gente tem uma outra visão do feminino como uma coisa inferior. Sim, exatamente. Porque aí vem uma herança judaico-cristã, né? De Uhum. culpa, de muito pecado, né? Que é na visão oriental não existe isso, porque a gente não tem Uhum. essa herança lá, né? Sim. Judaico-cristã, né? E aí quando você vai ver a história aqui no Ocidente, que se fala a primeira energia feminina era Lilith, que foi banida, né? Porque Sim. questionava, né? Porque perguntava, né? Não Uhum. pode ter um feminino que pergunta tanto, que Sim. questiona tanto, né? Uhum. Então, bane Lilith, traz Eva, que é obediente, Sim. boazinha, aceita tudo. Aham. Aham. E isso aí fez essa confusão toda que tá, né? Essa Uhum. desarmonia nessas energias, Isso. né? Porque fica parecendo que o Yin, ou que esse feminino, é uma energia inferior. E não é de jeito nenhum. Uhum. São Porque, equivalentes. ó, calma, Rico. É o cachorro Ah, aqui. Sem Yin, não tem Yang, né? Ela não vai exatamente. acontecer, né? Então, Aham. é, isso é Isso. muito legal de entender essa relação das duas energias, né? Isso. Que não é uma tentando ser melhor do que a outra, ou uma sendo Exatamente. superior à outra, né? Mas as Aham. duas achando esse equilíbrio para a vida ficar melhor. Isso, E Thales. como Porque tá também. difícil achar equilíbrio hoje, não é, Verônica? É isso que eu ia falar, né? Porque o É. que a gente percebe é que, assim, sempre vai ter uma energia, né? Ou uma maior polaridade, digamos assim, né? Uhum. Sempre ou você vai estar mais no Yang ou mais no Yin. E, Uhum. assim, equilibrar essas duas energias que é o grande desafio, né? Nosso, da É. humanidade. Aí, para a medicina chinesa, é aí que acontecem as doenças, né? É quando um Isso. estão desarmonizados. Então, a gente sabe Perfeito. que todo lado esquerdo do corpo, para a medicina chinesa, é Yin e o lado Uhum. direito é Yang. Né? Então, o lado esquerdo é o lado da mãe, o lado direito é o lado do pai. As Uhum. costas, que é o lado externo, quando a gente fecha em casulo, é Yang.
e a parte da frente, que é a parte de dentro, quando a gente se fecha, é Sim. yin, né? Que é a parte da concepção, né? Uhum. Não é a força que concebe, né? Então, sem Sim. o feminino, não teria vida no planeta, né? Exatamente. Perfeito. O telefone tocou aqui. Ah, tranquilo. Acho que é a minha mãe que deve estar querendo saber onde é a live. Ela me mandou uma mensagem. Ah, Pronto, mas já. tá. Então é isso que acontece, essa busca Uhum. dessa harmonia, né? E Sim. de se equilibrar. Isso. E aí a Exatamente. gente tem várias formas de fazer isso, né? De buscar essa harmonia. A gente harmoniza meditando, fazendo atividade física, fazendo Uhum. terapia, porque você precisa se analisar, Sim. se entender por dentro, se conhecer, Uhum. fazendo a partir de uma alimentação mais saudável, quando você se Uhum. percebe. Isso aí, Uhum. existem alimentos que são mais yin, existem alimentos que são mais yang, entendeu? Hum, sim, Tudo que está no universo, ele tem yin e yang. isso, exato. Tem esse princípio, né? Então, assim, tudo. Por isso que a gente vive no universo, no mundo dual, né? Como você bem trouxe aqui, existe o dia porque existe a noite, né? Então, a gente está vivendo essas dualidades o tempo todo, mas ao mesmo tempo é importante que a gente traga para a consciência essa presença de que energia que eu estou atuando nesse momento, né? Porque o que a gente percebe, Thales, eu não sei se você tem isso na sua experiência lá no Manzudal, né, com a acupuntura, é que por conta, na verdade, assim, esse projeto surgiu muito em decorrência de muitas mulheres dentro dessa energia que eu vou chamar de Yang, mas é o princípio do masculino, e Uhum. que gera essa desconexão. Porque assim como nós mulheres estamos muito desconectados do feminino, os homens também estão desconectados do feminino. Porque Claro. não pode chorar, porque não pode sentir, né? Porque não pode expressar. Então, assim, gera-se todo esse adoecimento que a gente vive, né? Esses adoecimentos psicológicos, principalmente, né? Depressão, ansiedade, que é muito decorrência dessa desconexão mesmo, E né? uma coisa é que os meninos crescem ouvindo, né? Menino não chora, né? Olha Isso, essa crença que é tão limitante, né? Que vai sendo colocada ali camada após camada, né? E vai sedimentando, né? exatamente. Gerando Uhum. aí um adulto problemático, né? Porque não consegue Isso. lidar com isso. Ainda mais nessa sociedade tão machista, né? Tão Patriarcal. homofóbica, patriarcal, que você entender e aceitar seu feminino, o homem entender e aceitar esse Sim. feminino é muito difícil. E por outro Uhum. lado, dentro do universo feminino, que óbvio não é meu lugar de fala, mas que eu Sim. percebo muito, tem uma competição muito grande também entre as próprias Uhum. mulheres, né? Porque a Isso. gente, quando o homem sempre se apoia mais um ao outro, sabe? E as Sim. mulheres parece que tem uma competitividade ali que está sempre, né? Uhum. É super legal, mas, né? Sim. Mas sempre tem um mais ali no meio, né? É a Aham. falta da sororidade, né? O que precisa é a Exatamente. sororidade, Exatamente. é entender que é na união que a gente consegue fazer a diferença, né? E não agindo só. Uhum. Então Sim, é um trabalho em equipe, né? exatamente. Para essas energias ficarem mais harmonizadas. Mas a Isso. nossa sociedade é muito cruel, né? Uhum. Com Exatamente. essa, com esse lado feminino, né? Com essa energia da deusa, né? Isso. A energia criadora, né? Isso é Isso. uma. Porque na história não tem bruxo, é sempre a bruxa que vai para a fogueira, né? Você não coloca um bruxo na fogueira, né? Exatamente. E aí tudo começou daí, né? Porque quando as mulheres foram vistas como bruxas, né? Então, assim, você não pode mais usar a sua intuição porque você é bruxa. Isso é errado, isso é pecado, né? Você vai ser, né? Como você trouxe bem o exemplo da Lilith, você vai ser excluída. Então, você não Exato. pode acessar isso, né? Então, assim, hoje, por isso, assim, que eu digo que, assim, atualmente eu sinto que essas novas terapias que estão surgindo é muito em decorrência de todos os anos de exclusões que a gente viveu lá, que tinha que ficar lá no submundo para poder Uhum. o masculino dar Escondida, né? conta, né? Exato, exatamente. E é muito comum em universos empresariais a gente vê a mulher, quando ela está no papel de comando, ela se masculiniza para se Uhum, proteger, né? uhum.
É uma coisa Isso. Mas mesmo assim, se masculiniza, mas em cima do salto. Uhum. Né? Porque ela tem que ter todo o jogo de cintura, toda a competência, ainda se equilibrando em cima de um salto. Né? Sim. Porque alguém disse lá atrás que essa ideia do salto dá uma ideia de poder. Como assim, gente, se equilibrar em cima daquilo não faz o menor sentido. Eu digo para as minhas pacientes que chegam com dor de lombar, né? Que trabalham o dia inteiro, mas no salto alto porque no salto para lá e para cá, meu Deus, que malabarismo, né? Aham, é verdade. Tem que manter ainda essa questão da posição social, né? Que você traz. Né? Porque assim, a competitividade é do princípio do masculino. Né? Esse é da energia da ação, como você bem trouxe aqui. A energia da ação é a energia do masculino. A energia do feminino é a energia mais do relaxamento, né? Do acolhimento. Então, por que a gente vê tantas pessoas tensas, estressadas? Porque não conseguem vir pro feminino, né, Thales? Exatamente. Exatamente. Não, porque me parece que entender a vulnerabilidade, né? Entender que é vulnerável e dizer assim, poxa, eu preciso de um ombro para poder chorar um pouco, né? Sim. E não é crime nem é pecado isso, né? Isso não é desmerecer a outra energia, né? Porque eu sou homem, eu não posso dizer assim, poxa, tô no limite, né? Então se espera chegar na tal da síndrome de burnout, né? Porque quando você já tá assim, Exato. né? Aham. Porque não soube Exatamente. pedir socorro antes, né? Não soube pedir ajuda antes, né? Porque também todas essas crenças que são impostas, né, na vida da gente ao longo da vida, né? E também desconstruir isso tudo dá um trabalho danado, né? Talvez tão cansativo quanto viver nelas, né? Você um dia acordar e, olha, eu preciso romper com isso tudo e fazer esse movimento diferente. Tem que ter muita energia e muita disposição, né? Sim. E aí é um trabalho de meditar e elaborar e entender, trazer para a consciência onde é que eu estou nesse campo, né? Onde é que eu preciso achar o equilíbrio com o outro lado, né? Porque Isso. Buda falava, né? O caminho do meio, não adianta viver de extremos, né? Ou para um lado ou para o outro, vai adoecer, né? Então, quando a gente consegue achar o caminho do meio, né? E Sim. seguir esse caminho com disciplina, né? Porque também precisa de disciplina, né? Porque você faz todo o movimento hoje, aí semana que vem, ai, cansei, já não quero mais fazer esse movimento. Vou voltar para a conchinha que eu estava antes e, né? Sim. A Acontece gente mesmo. acontece, né? Acontece. É a história do vou Sim. começar a dieta toda segunda-feira, né? Isso, Vou pagar a academia o exatamente. ano inteiro, porque Aham. se eu pagar, eu vou, né? Aí eu conheço várias pessoas que pagam um ano, né? O dono da academia fica feliz, né? Porque recebe um ano Sim. e a pessoa foi lá 15 dias usar o equipamento só, né? Sim. Mas, É mas verdade. também é aquela outra coisa. Essa consciência a gente não empurra ninguém do penhasco, né? É cada um, Exato. quando se sente pronto, é que faz o seu mergulho Isso, né? Thales. Exatamente. E faz a mudança. Ó, a Valmir curtiu, ó, porque ele entendeu essa piadinha de pagar a Oi? academia o ano todo. Só vai pedir. Oi. Ah, tá. Você, Plena, disse assim, ó, fez um comentário que falou: a mulher se equilibra em cima de tanta coisa que faz menos sentido que um salto também. É verdade. É verdade, com certeza, com certeza. Minha irmã diz que ser mulher a mulher está biologicamente em desvantagem, né, nessa sociedade moderna, né? Porque além de todas as funções, a mulher ainda tem que parir, né? Gerar um filho, parir, amamentar, né? Isso e com todas as outras questões que envolvem, né? Sim. Não há um descanso para isso, né? E a gente vê tem gente que tem filho e quer voltar logo ao trabalho com 2 meses, com 3 meses, porque às vezes não pode, né? Ficar mais tempo. Sim. O mercado não aceita e se cobra demais e acha, poxa, mas eu vou ficar só em casa cuidando de filho, né? Então são muitas cobranças. Isso. E aí isso aumenta muito, como a gente tem visto, o número de casos de depressão. As pessoas cada vez Sim. mais deprimidas, né? Porque desequilibra mesmo a Mariara. Um beijo, Mariara. Bruxa nada, amiga.
Não me bota na fogueira, não, viu? É, sim. E assim, uma coisa também, Thales, é que eu percebo é que como a gente também está com essa energia muito mais ativada, né? Assim, em sua grande maioria, não rotulando todo mundo ou generalizando, mas enfim, o Ian está muito tão forte que acessar o sentir para muita gente tem sido muito difícil. As pessoas não sabem mais o que sentem. Do tipo assim, o que é que você pode fazer de bom para você? Eu não sei. Eu não sei o que eu posso fazer de bom para mim. O que é que eu quero, né? Ninguém Isso. tem conseguido responder isso ultimamente, né? O que Uhum. eu, o que eu percebi agora com a volta dos atendimentos é que muitas das minhas pacientes estão se separando durante a pandemia, né? Casamentos estão terminando, né? Sim. E acho que ficou todo mundo trancado em casa, em isolamento, com uma lupa gigantesca na cabeça, né? Então tudo foi amplificado, né? Ampliado, Sim. né? Então o defeito do outro ficou enorme, a qualidade também, os nossos também ficaram mais Uhum. evidentes, né? E, e nesse mar de emoções e de pensamentos, né? Porque aí entra a questão do que o Ian sobe demais quando a gente está trancado em casa. Só pensa, pensa, Uhum. pensa, pensa. A energia Uhum. de ação ela vai embora, né? Uhum. E aí você também não sabe o que é que você pode fazer, como você se movimenta para sair desse lado energético, né? Sim. Desse, porque você fica Sim. prisioneiro ali. E Isso. também faz mal ficar prisioneiro de um lado só, né? Uhum. Também isso é uma desarmonia. Essa semana eu vi 3 casos de pacientes que se separaram na pandemia, né? Uhum. Sim. E, e aí tem aquela que entendeu bem o processo, não foi bom nesse momento, porque eu também olhei para mim, né? E Isso. tem também a pessoa que, uau, e agora eu não sei o que eu faço, estou arrancando os cabelos e, né, ansiedade Uhum. lá em cima, né? Uhum. E não consegue acessar esse YAM para poder fazer uma ação, né? Uhum. Para mudar Isso. de atitude, né? Mudar a vibração, porque mudar a vibração é uma ação, né? Você precisa Uhum. agir para sair Sim. daquela redoma de sentimento que você estava e ó, vou vibrar Isso. diferente. Eu brinco Isso. que é sempre fim de relacionamento é o luto do defunto vivo, que eu falo para os meus pacientes, né? Quando você tem um defunto Sim. vivo ali, e defunto vivo sempre volta de vez em quando, né, para perturbar, né? Esse é Uhum. que é o problema do defunto vivo, né? Essa semana um amigo nosso dizendo que não ia voltar para o treino, que alguém falou assim, ah, mas vai voltar porque a mulher deixou, né? Ele disse, não, a mulher a gente separou. Ai, não vão voltar não, ele não, só uma nova agora, a outra eu não quero mais. Né? Fica nessa, Sim. tem muito conflito nesse momento. E nesse momento a Exatamente. gente precisa sentar e respirar, né? Peraí, Uhum. faz calma, né? Não pode. Acontece também, Verônica, que as pessoas não estão dando mais o tempo do luto. Exatamente. Né? A pessoa bota um prazo de validade ali para o luto e às vezes o prazo de validade que você coloca não é o que o seu interior, né? O Uhum. que o Uhum. seu consciente vai processar, Sim. né? E acatar como verdadeiro. E aí isso Uhum. gera depois um sentimento de frustração. Aí você já entra em outro problema, né? Uhum. E, porque, poxa, terminei a relação, tem um mês e ainda estou sofrendo por causa da pessoa. Uau, né? Mas não existe Uhum. uma data definida, um botão que a gente aperta e Sim. ah, né, mudei Uhum. a. Não é assim que funciona. Mas esse processo também ele só é mais claro quando a gente está acostumado a se analisar, né? Quando a gente faz Uhum. uma análise. Então você, Sim. você tem uma. Aí você sai, muda de vibração de energia e você percebe o entorno, o que é que está Sim. acontecendo do lado de fora também. Porque também só Uhum. olhar para dentro, chega uma hora que você cai lá no seu abismo, né? Sim. É. E Precisamos aí, ter como o equilíbrio, né? Nem tanto para fora, nem tanto para dentro. exatamente, O que exatamente. eu Uma percebo vez é eu que vi, assim. Ah, pode falar. diga, por favor. Não, uma Não. vez eu ouvi de uma sacerdotisa um negócio tão bonito. Ela disse assim: olha, meu filho, o bom é que todo poço tem fundo. Então, quando a gente chega lá, a gente bate o pé e volta para a superfície, Uhum. né? É Não fica lá verdade. agachado lá dentro, né?
Porque o Aham. pior é que o poço não tem fundo, que aí você cai para sempre mesmo. E isso é Uhum. importante achar esse lugar onde Com você apoia e certeza. volta, né? Volta Exatamente. a puxar ar, né? Ah, é Isso. yang, né? O pulmão joga esse ar, esse yang, né, pelo Isso. corpo todo, né? Aham. Quando você falou isso, me veio a imagem de uma criança, né, nascendo que para a primeira respiração, o primeiro sopro deve doer, né, para puxar esse ar nesse pulmão, né? Que você falou isso, você falou assim, deve dar tem uma dor, mas também você vai para a vida, você ganha uma vida, Claro, claro. E aí né? liga o cronômetro, né? É, É jogo da o que vida, né? e o que muitas vezes eu percebo é que tem muitas pessoas assim que buscam tão no mental que buscam soluções imediatas. A gente falou disso também na live passada, mas assim, de querer as coisas muito rápidas, né? Não querer dar tempo para as coisas, para entrar no tempo de cada processo, né? Cada coisa tem seu processo, tem seu ritmo, né? Exatamente. Porque cada um tem uma vivência diferente do outro, né? As Uhum, experiências de vida são diferentes também, né? A uhum, informação ancestral que a gente traz é diferente, né? A isso, nossa construção social é diferente também, né? A gente tem uhum, momentos de consciência também diferentes. E aí sim, é muito triste a gente querer achar que está todo mundo no mesmo patamar, né? No mesmo nível, e uhum, que as coisas aconteçam iguais para todo mundo, né? A isso, dose do remédio não pode ser igual para todo mundo, né? Porque o tratamento não é igual para todo mundo, né? exato. Porque cada um tem sua forma de sofrer. Uhum, E hoje a coisa a sociedade na vida moderna, primeiro é a coisa do descartável. uhum, Do descartável. Então você descarta o celular, você descarta o carro, você descarta o relacionamento, você uhum, descarta o sentimento, né? Você não vive ele inteiro. uhum. Porque também hoje parece que ser triste, né, não tá na alegria e na vibe das redes sociais também. Isso é uma coisa assim que as pessoas acham que é um absurdo, porque tá todo mundo feliz e Sim. sorrindo nas redes sociais. Então quando você Uhum, não alcança isso, né, você se acha um fracassado e aí você uhum, deprime. Poxa, todo mundo consegue ser feliz, né, fazer só foto de prato bonito, foto de paisagem uhum. bonita, né? Sim, E isso vai minando nossa energia, né? isso. Tanto porque a gente entra o que é a depressão, é você ficar ali no mental só confabulando como tudo seria. Se isso fosse assim e se fosse aquilo. Quando na verdade a Uhum, gente já sabe que esse si, o si não existe, né? exato. Uhum, Porque o ontem não existe mais, né? E amanhã também, o que é, né? uhum, O amanhã, essa ideia essa linearidade de tempo, né? Que é essa criação uhum. humana, né? Essa coisa essa métrica do tempo, a gente cria para quem era? Era Drummond que dizia que era uma ideia genial que o homem teve de fazer essa métrica do tempo, né? Hum, sim. Porque aí dá essa ideia de esperança, né? Não, amanhã Uhum, vai ser melhor, semana que vem vai ser melhor, né? Mês que vem vai ser melhor. Mas quando a gente fala amanhã vai ser melhor, semana que vem melhor, mês que vem melhor, a gente foca no plantio, no hoje. Então, ó, eu vou sim. plantar hoje, fazer um plantio bem legal, né? Porque aí a Isso. colheita vem, o universo vai trazer uma colheita legal também, né? Vou Uhum, plantar maçã para colher maçã, né? Mas se isso. plantar abacaxi, vai colher abacaxi lá na frente, né? Isso. Exatamente. Geralmente a gente faz esse plantio errado também quando a gente não vive o presente, né? Quando o yin Uhum, e yang estão desarmonizados e a gente não consegue esse equilíbrio, né? Para isso. entender. Porque além de yin e yang, dentro da filosofia chinesa, tem mais outras energias. Tem o Tao, Te, Chi e Yin Yang. São 5 energias, né? Sim. O Tao, ele diz que é o caminho. Então, você precisa estar harmonizada para fazer essa caminhada, né? Que aí ele fala do caminho, os 3 elementos, o caminho, o caminhante e o ato de poder caminhar. Porque às vezes você tem um Uhum, caminho, mas não tem um caminhante. uhum, Você é o caminhante, mas suas pernas não funcionam. Então você vai ter o caminho, tem um caminhante, mas não tem a ação, não tem o yang, né, de sim. fazer a caminhada, né? Uhum, E aí isso também dá errado, né? sim. Não vai funcionar. Então tudo parte do equilíbrio.
E sim. o equilíbrio mais importante dentro da filosofia chinesa, quando se fala de criação do universo, é o Yin e o Yang. É a Uhum. conexão do céu e da terra, né? Essa Isso, conexão do masculino e do feminino, como a gente está falando aqui, né? Levando isso. para esse caminho aí. Uhum. E sem a mãe não existe, né? Não existe humanidade sem a mãe, né? Porque se tivesse só um monte de pai, né? Uhum. Não ia dar certo. Não ia falar ninguém aqui, né? Então precisa da. Sim. Tanto da mãe quanto do pai, né? Também se eu tivesse mãe, também Quando a mãe não ia rolar. também não ia ter nada, né? Aí é verdade. Aí precisa Precisamos das duas porque forças, né? das duas forças. Quando essas energias se complementam, né? E não se repelem, Isso. né? Aham. Então isso é importante. Isso. E quando você fala isso, Thales, me veio também, eu já trazendo uma outra, né, a constelação familiar que fala muito desse lugar, que dessa força do masculino e do feminino que vem da mãe, que vem do pai, que você também trouxe esse exemplo, né, direita e esquerda. Uhum. O quanto que Tá. a gente também às vezes exclui essa força porque a gente não concorda com determinados comportamentos do pai ou da mãe, né? E o quanto que a gente deixa de receber da vida porque a gente está excluindo uma parte que é nossa, porque a gente tem, não dá para separar. Tipo, 50% pai eu não quero, fica para lá, eu vou ficar só Uhum. com o meu 50 mãe. Não tem isso, não tem essa possibilidade, né? Não tem como. Não. Não tem que fazer as pazes com os dois lados, né? Isso, E entender exato. também que não existe mais a culpa, né? Não é nem culpa da mãe nem do pai, né? Isso já caiu Isso. por terra, né? Porque é a Uhum. nossa construção, né? Então a Isso. gente tem a nossa herança, né? Do que a gente recebeu, né? De herança ancestral, herança da construção social, da Sim, convivência com pai e com mãe, mas a responsabilidade é nossa do que a gente vai exatamente. fazer com a formação, né? Porque muito tempo Exatamente. se culpava a mãe por tudo, né? A Uhum. psicanálise acho que passou muito tempo culpando a mãe. O Freud, nossa, as mães sofreram, Uhum. né? Culpa da mãe, tudo é a pobre da mãe, né? E aí as Sim. mães, tadinhas, também assumiram essa culpa, né? Que, ai, não dei carinho de certo, eu podia ter feito Uhum. mais, Sim. e não pode. Uma vez eu ouvi um relato de uma paciente, mas foi uma coisa tão genuína assim, ela dizendo que ela chegou um dia para a sessão e eu perguntei como é que você está? Ela disse, ai, Thalys, eu estou exausta, mas... Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só que travou, Tá, agora tá, voltou. foi, Tá. pronto. Aí ela disse assim, eu estou exausta, mas por outro lado, eu estou tão feliz e aí no meio eu estou sentindo uma culpa. Eu disse, mas por quê? Porque hoje eu mandei meu filho o primeiro dia para a creche, eu tive a manhã inteira só para mim. Mas eu estou numa culpa também porque o bichinho foi. Eu disse, nossa, mas né, Uhum. é culpa de mãe Exato. que por conta desse feminino que foi sempre tão Exatamente. rotulado, né, tão Uhum. criminalizado, você coloca ele para baixo, então ela se culpa, ela se sente culpada porque ia ter uma manhã só para ela. Ó, Uhum. que maravilha, né? Imagina. A vida inteira ela vai Uhum. dedicar para o filho e tem uma manhã só para ela, ela carrega esse peso e essa culpa toda. Uhum. E eu vejo muitas mulheres que, mesmo com os filhos mais crescidos, não conseguem ter tempo para elas, porque elas acreditam que elas precisam continuar se dedicando para casa, para os Uhum. filhos, para os maridos, para os pais, para os irmãos, para os tios, para todo mundo, menos para elas. Exatamente, exatamente. Né? Isso é verdade. Uhum. E aí muitas estão adoecendo, né? Então aí ficam doentes, né? Isso. E aí quando você sugere algum tratamento, mas eu preciso primeiro resolver fulano, esse crânio, aí depois eu vou me cuidar, né? Isso, exatamente. Poxa, mas aí quando você resolver se cuidar, não vai ter mais o que cuidar, né? Porque Uhum. já acabou a energia, né? Já gastou Ex- energia com todo mundo e não olhou para si. Uma exatamente. vez eu atendi uma mãe também super estressada, assim, cansada. E eu perguntei para ela assim, quando foram as últimas férias? Ela disse, ai, Thales, tem tempo que eu não tiro umas férias. Eu disse, por que não tira? Não, por causa dos meninos. Aí ela riu quando ela falou os meninos, né? Eu disse, tá, que idade tem os meninos? Ah, um tem 32, outro tem 34. Eu disse, uau. É. Mas para mãe, né, para esse feminino Uhum. aí, feminino Sim. sempre, né? Sim, é É. verdade.
E vamos continuar sendo sempre menores do que os nossos pais. Isso, Exatamente. isso é fato, né? É A verdade. sistêmica, a constelação fala desse lugar, né? Do que nós seremos sempre menores, mas isso não significa ser criança, Hum, né? Para a gente não exatamente. confundir ser menor e ser criança. Não, a gente é adulto. Você falou em uma frase: nós somos adultos, nós assumimos Uhum. responsabilidades por nossa vida. Então a gente vai Aham. fazer, né? É a nossa tarefa cuidar da gente. Não é mais do meu Uhum. pai nem da minha mãe. Porque também tem Aham. muita gente que não se cuida e fica falando assim, não se cuida no sentido, não tem tempo para se, mas também porque fulano não me ajuda, porque não sei o quê. Tá. Então sempre tem uma boa justificativa para não fazer por si Exato, mesmo. exato, exato. Claro, claro. Uhum. Mas achar desculpa e justificativa é muito fácil, né? Aí a Uhum. gente abre o leque, assim, um monte de coisa, né? Uhum. E, e, e é sempre mais fácil, né? Botar essa responsabilidade em cima do outro, né? Isso. Porque também, Verônica, esse primeiro passo para começar a se cuidar, ou esse primeiro passo para dizer esse não, é muito sofrido, né? Uhum. Você mudar esse padrão de que a vida inteira você serviu, né? Uhum. E um dia você dizer assim, poxa, agora eu não quero mais servir, né? Agora eu quero Uhum. ser cuidado. Agora eu quero que... Vou cuidar de mim, entendeu? E quem Uhum. quiser que servir. É muito Uhum. difícil também fazer É isso. verdade. Né? É Todo mundo verdade. aqui... Uhum. Eu vejo pessoas assim, mulheres, né, já com a idade mais avançada, que ainda tem toda essa, carrega isso tudo, mesmo sem necessidade, sabe? Não precisa Uhum. mais, mas ainda assim, né, se coloca nessa posição de a, abraçar tudo assim embaixo da asa, né? Coisa que Uhum. minha avó falava isso, de botar tudo embaixo da asa. Uhum. A minha família tem mulheres muito fortes, sabe? O feminino na minha Sim. família é muito forte, Uhum. tanto pro lado de pai quanto pro lado de mãe, sabe? Eu tive duas Sim. avós assim que cada uma à sua maneira assim foram muito guerreiras assim, lutaram muito Sim. contra essas imposições todas assim de Uhum. sociais, sabe? E Sim. isso é muito bacana porque Uhum. isso deu uma bagagem para a gente de enxergar o mundo muito maior, muito mais amplo, né? Sem limitação. Porque cada uma nas suas dificuldades, né? Nas suas experiências de vida, mas todas duas muito fortes. Uhum. E as minhas tias, a minha mãe, né? Na minha família, a gente sempre, por parte de mãe, sempre soube que os homens são todos frouxos e que quem parte para briga lá em casa são as mulheres, né? São todas, tudo sangue Uhum. quente, assim, sabe? Essas Uhum. baianas tudo retadas, assim, que, Sim. né? E de enfrentar ladrão, sabe, não tem Sim. medo de trabalho, que o que Uhum. precisa vai e faz. Né? Isso é muito bonito, assim, sabe, minhas irmãs, isso é bonito mesmo de ver, porque Sim. não baixar a cabeça, assim, sabe? De Uhum. não, tem que ser obediente, tem que fazer assim porque a sociedade ou porque o marido quer que seja assim, né? Uhum. Não, não, Sim. não rola isso, não. Né? Uhum. A, a minha... Dentro da cultura chinesa, a mulher vive nesse lugar de ser obediente. Né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha um tio de consideração, porque ele era muito amigo de meu pai, e ele sempre Uhum. me prometeu uma esposa. E ele dizia que ia trazer para mim uma esposa da China. Né? E eu dizia, ah, tá, legal. E ele ainda fazia questão de dizer de onde era essa esposa. Eu vou trazer uma esposa da parte central da China. Eu disse, mas por que de lá? Não, porque elas são mais bonitas, mais trabalhadoras e mais obedientes. Eu disse, uau, Uhum. é uma crava, né? Por que não? Imagina se, né? Uhum. Essa... Aí é tão Uhum. engraçado essa coisa desse inconsciente coletivo energético, né? Porque Sim. não teve essa visão ocidental na Ásia, né? Mas ainda assim as mulheres tinham essa... A Uhum. mulher chinesa antigamente se enfaixava o pé. Por que Sim. enfaixava o pé? Quebrava os dedinhos, né, para ficar com o pezinho bem enfaixado. Era para a mulher não andar mais rápido do que o homem, para Imagina. dar essa ideia de fragilidade, né?
Então ela não vai poder correr do marido, não vai andar na frente do marido, ela vai ficar ali, ó, andando devagarzinho, frágil, né? Sempre com o homem do lado para protegê-la. Isso tem milênios e essa informação é milênios. Tá uma briga Exatamente. agora, não é? Em pleno século XXI, a gente ainda discutindo isso, né? Essa coisa que já podia ter avançado tão mais, né? E acho que às vezes avança tão pouco ainda, né? Com certeza. Desse lugar, né, que nós mulheres fomos colocadas há muito, como você trouxe, há muito tempo, e assim, a gente vê que tem muitas culturas que ainda permanecem, né? Isso. Mas aqui no Brasil, a gente, de alguma forma, no Brasil não, né? Vamos dizer, em vários países aqui do Ocidente, a gente vem lutando, né, para esse lugar de força, mas também, assim, a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, é porque também a gente já falou sobre isso aqui nas outras lives, não é uma competição para ser melhor do que os homens, né? É um lugar de igualdade apenas. Mas Né? isso é um discurso do machista, né? Que ele reverbera essa fala, né? Quando ele quer desacreditar o movimento das mulheres, né? Essa força feminina, né? Ele diz que a mulher quer ser melhor do que o homem. E, na verdade, não quer. Né? Uma vez eu conversando com um senhor que eu atendo, e ele se queixando da mulher, porque a mulher era muito braba. Né? Eu disse, mas ela não é braba porque ela quer ser melhor do que você, não. Né? Ela quer só ter igualdade. Né? Quando você se colocar em pé de igualdade com ela, e se vocês se olharem, né? Você olhar para ela de igual para igual, você vai ver que a relação toda muda. Né? Porque ninguém está pedindo, nenhuma mulher que eu conheço está pedindo que quer ser melhor do que o homem, ou quer ganhar mais do que o homem. Né? Mas a gente ainda vive numa sociedade que a mulher desempenha a mesma função, ganhando até 3 vezes menos, né? Isso é uma coisa que não faz mais sentido, né? Em pleno século XXI, já podia ter mudado. Né? Mas aí também acessar esses sentimentos e essas energias, né? Entender que o homem também precisa se colocar, né? Ter essa empatia, né? Isso. E entender o seu feminino. Entender que acionar esse feminino dele não tem nada a ver com a sexualidade dele. Exatamente. Né? Mas aqui no Ocidente ainda está muito a questão do gênero e da orientação ainda está muito, da sexualidade está muito embaralhada, misturada na cabeça das pessoas, né? E as pessoas acham que, não, mas se eu acessar esse feminino, eu vou virar gay. Nossa, mas pelo amor de Deus, né? Isso não... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Né? Isso. E aí eu assim, acho que se se você isso não acontece acessa, também... você adoece, né, Thales, também. Porque se você não acessa, você adoece. Exato. Exatamente. Né? Porque você Quantos não homens em consegue achar... sofrimento, né? Porque não consegue expressar, não pode falar sobre o que sente. Exatamente. Exatamente. E aí o corpo expurga de outras formas, né? E aí ele vai expurgar da forma errada, né? Porque não expurga conscientemente, né? Expurga adoecendo. Porque a doença é essa, é uma manifestação da desarmonia, né? É uma manifestação do... Então aí você entra em conflito, esse conflito energético, seu corpo vai precisar de alguma forma trazer isso para a superfície, né? Isso. E aí, às vezes, acontece da pior maneira possível, né? Então, a gente tem... era uma coisa que eu prestava atenção logo no início do trabalho, assim, a queixa de depressão era um número muito maior entre as mulheres. E hoje está mudando já, né? Você já viu, os homens já começam a assumir esse lugar da depressão, né? Porque quando começa a não dar conta da demanda. Isso. Né? E aí não sabe pedir socorro, né? Exatamente. Então, já começa a atender vários homens agora com fibromialgia, que é o corpo todo pedindo ajuda, né? Porque não precisa vibrar diferente, né? Precisa ir para outra energia do carinho, né? Porque é isso também, né? É esse... Às vezes o corpo da gente precisa é de um afago, né? E a gente nem consegue fazer esse afago na gente. E a gente também nem consegue pedir que o outro faça, né? Isso. Porque eu entro aqui naquela postura embrutecida, né?
toda moldada no concreto e no cimento, que eu preciso ser duro, né? Ser firme, né? Ser macho, né? E não é assim, né? A gente sabe que o poder do feminino, né? O poder das deusas. Eu tenho uma paciente, uma amiga querida, que ela fala nas deusas, né? E é tão bonito. Dentro do budismo tem uma deusa que é tão linda, que é a Konin, que é a energia da compaixão e da misericórdia, né? Isso é tão Sim. bonito. Porque, né? Isso é da mãe. Essa energia, quem tem a compaixão é a mãe, né? A mãe Sim. que se compadece dos filhos, né? Porque Uhum. a conexão, eu acho que sensorial maior que se tem é com a mãe, que você ficou ali 9 meses guardadinho ali dentro dela, né? Uhum. Por mais amor que você tenha pelo masculino, pela figura do pai e tudo, mas não existe conexão igual a essa que a gente tem com a mãe, né? Uhum. E o primeiro abraço que a gente recebe é na hora de nascer, que é esse parto natural, né? É passar Isso. pelas entranhas da nossa mãe, né? Esse é o nosso primeiro Uhum. abraço. E Portal nem da isso tem vida, né? acontecido. E nem isso tem acontecido com tanta cesariana que se faz atualmente no Uhum. Brasil. Os índices, Isso. assim, imensos, né? Então, os bebês, a gente não está mais nascendo, a gente está sendo extraído, né? Então, Uhum. nem esse abraço da mãe a gente não recebe mais, né? Uhum. Nessa parte, nesse momento, né? Porque agora Exato. extrai, né? Os Isso. bebês né? Parto com dia e hora marcada, né? Negócio tão... É, exatamente. Tipo, não É um deixa a contexto natureza assim. agir, né? Porque É o existe modelo todo um... mental, né? Que é um modelo mental que chega a ser um modelo meio que industrializado, assim, uma coisa muito cheia de caixinhas, né? Assim, dessa forma. Mas você não acha que isso também é por essa necessidade que a gente acha, ou que a gente precisa achar, de que a gente tem um controle sobre tudo? Com certeza. Então eu faço, né? Então, ok, eu descobri hoje que eu engravidei, e aí já marco com a médica, olha, daqui a 9 meses, no dia tal, na hora tal, né? E Uhum. aí chega lá, faltando uma semana, a natureza, o bebê resolve que eu vou nascer hoje, tá? É sua Isso. programação, não tem nada a ver com isso, né? Ah, mas eu programei, mas o berço não ficou pronto, não chegou. Gente, e o Uhum. menino tá preocupado com o berço, né? Se vai, né? A natureza segue o fluxo dela, né? Isso. Isso serve para mostrar, né, que a gente não tem controle de nada, né? É uma falsa ilusão de controle. A mente da gente faz isso. E se a gente fica muito nessa energia, né, do mental, como a gente estava falando, né, a gente já perde a oportunidade de se conectar com o que está acontecendo. Às vezes, a criança está lá dando sinais que está para nascer, mas a mãe está tão aqui pensando na data do dia 20, por exemplo, e a Exato, criança já está exato. manifestando no dia 2 que vai nascer e ela não está nem Exatamente. porque ela Não percebeu. Né? não percebeu Aí não isso, né? curtiu. Né? Então é isso. Aí você não curte a caminhada, né? Aí você Isso. volta para essa harmonia para fazer o caminho. Você não curte a E, caminhada, porque o foco está só lá no destino final, né? uhum, Nessa ansiedade do resultado, uhum, que você passa por tanta coisa, tanto momento bonito, assim, tanta paisagem bonita no caminho, e você não olhou uhum, nada, você não e, curtiu nada, né? uhum, Isso é triste, né? E aí, de repente, a vida acabou, e aí você pergunta assim, uau, né? O que foi que eu fiz, né? Né? é, Ah, não quero ir agora, e fica naquele apego assim, não posso morrer, morro de medo de morrer, não quero morrer, né? Porque, isso, de repente, não teve esse desapego, né? De curtir o que estava acontecendo, né? isso, E aí, quando chega na hora de ir embora, também não quer ir, né? Não, calma que ainda não aproveitei tudo, né? isso, Mas essa é, é a ideia mesmo, esse sentimento, essa falsa sensação de tenho que ter controle. E aí a gente quer ter isso, controle sobre o outro. uhum, Então, quero isso, que o outro faça assim, né? uhum, Então, talvez por isso, muita gente se separou durante a quarentena, né? Porque ficou preso dentro de casa, né? Aí uhum, descobriu que olha só, ele gosta de fazer uhum, assim, eu nem sabia disso, né? Mas uhum, agora vou tentar mudar isso, né? Mas não sim, muda. exato. Ou eu Passamos, né, quando a gostava de... gente, né, falou assim, Diga, por favor. muitas vezes no trabalho, né, cada um vivendo a sua vida, só se encontravam de noite. E de noite, muito sem tempo para muita troca, para muita conexão, porque é muito pá, 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 vamos resolver, vamos acontecer.
tá tudo certo, Exato. mas no dia a dia, convivendo, né? No mesmo ambiente, porque trabalhando juntos de casa, home office, então De aí uma casa. coisa que faz que incomoda, então aí já viu. E aí é que a gente descobre, como dizia Caetano, né, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Exato, Porque, exato, nossa, exatamente. quando a gente, nesse momento, né, de olhar e olhar o outro assim, uau, tão de perto, né? Uhum, E como a gente não conhece o outro, né? Às vezes tem um filme super legal, antigo, que chamava Dormindo com o Inimigo. Então, às vezes você escuta uhum, coisas, nossa, mas eu convivi com fulano a vida inteira e eu nunca esperei isso dele, né? Pois é, né? Tá uhum. vendo? Nunca olhou com atenção, né, para o outro, né? Isso. Que o outro também dá os sinais, né? E Sim. a gente e a gente está aqui voltado para dentro do abismo que você não olha pro, né? Uhum. Mas a coisa do uma coisa, tem um tio lá na China que ele me ensinou uma coisa uma vez, e eu vou passar adiante esse conselho que ele me deu lá, que é bem legal. E tem a ver com a energia do Yin e do Yang. Que Uhum. todo casal briga, e é super normal brigar. Casal pode ser homem com homem, Sim. mulher, né? Qualquer Uhum. tipo de casal tá Isso. valendo. E o dia pode ter sido horrível, pode ter quebrado o barraco, brigado assim, sabe? Mas de noite, antes de dormir, faz as pazes. Não Isso. leva essa energia para a cama, porque essa Uhum. energia ela fica pairando ali e é ruim, né? E aí, com o passar do tempo, se isso vai se repetindo, essa energia densa vai se acumulando em cima Uhum. dos dois. Aí vai chegar uma hora que não tem mais diálogo, que um não olha mais para o outro, porque a energia está Uhum. tão ruim que um não conecta mais, não acessa mais o outro. Então o dia pode Isso. ter sido péssimo, mas antes de dormir faz as pazes, né? Porque Uhum. também deve ser horrível você dormir com alguém brigado do seu lado, né? Com aquela Uhum. energia, né? Sim. Então, é um conselho que meu tio me deu uma vez e eu disse, ó, é Muito verdade. sábio, Nunca seu dormi tio. brigado com ninguém, dormir brigado não vale. Então a gente resolve, Aham. faz as pazes, né? Isso. Dá um beijo, dá um abraço aqui, né? E aí Isso. dorme em paz, porque a energia precisa desse momento, né? O sono é essa hora Uhum. de reconectar, né? É quando a gente deixa, né, o corpo físico, né? Então, imagina sair os dois ali do corpo físico e se encontram no astral nesse conflito, que coisa horrorosa, Você né? E sabe a que eu briga atendo continua, pessoas. né? Você sabe que eu atendo pessoas que já me disseram que não gostam de sonhar porque acham que ele está perdendo tempo sonhando. Nossa, é mesmo? Gente, Você vê como a gente está numa questão tão mental, tão de controle, que eu preciso, né? Que eu não quero nem parar para sonhar. meu Deus. E aí, essa noite assim, vazia no buraco negro, assim, né? Total, sem, nossa, sem nenhuma Uhum. experiência extrasensorial, assim, né? Porque o Uhum. sonho traz Como- tanta coisa, de tanta coisa. Exatamente. Elabora o seu dia, inclusive, né? É uma via Exato, de elaboração, né? exatamente, Uhum. exatamente. Né? Isso. Mas isso é muito sério, isso é grave. Uhum. Isso é uma coisa que Uhum. eu pergunto para os pacientes. Você tem sonhado muito, né? Sim, Porque na medicina chinesa a gente fala do sonho, né? O sonho é importante ter. O sonho é sim, saudável, né? sim. Então, você não sonha, então você não está entrando no estágio de sono reparador, né? Uhum. Na Sim. superficialidade, né? E não entra numa. Mas nunca tinha ouvido isso, não. Dizer que não quero sonhar para não perder tempo. Nossa, gente, não, para. Né? Coisa Tem triste. algumas coisas assim acontecendo. Nossa, É às vezes lamentável. já aconteceu comigo. A gente tem um sonho tão bom e você desperta. Nossa, mas espera aí que eu preciso voltar para aquele sonho Eu ali para quero voltar. terminar, não é? Quero voltar, né? E aí a pessoa diz que não gosta de sonhar para não perder tempo, não. Aham, aham. Aí é pré-adolescente que não quer dormir também, porque acha que vai perder tempo, né? Tem que Sim, ficar, sim. né, Aham. ligado o tempo inteiro, né? Exatamente. Aí é o Essa yang energia, ligado o né? tempo inteiro, né? E você Isso. perde o yin, né? Tá vendo como descompensa? Nossa, Exatamente. descompensou é roubada, não pode, tem que tomar o maior cuidado. Olha, esse é o Uhum. grande desafio da gente na vida moderna, é achar essa harmonia, esse equilíbrio. Não tá Isso. fácil, não tá. Não existe manual, a gente vem para esse planeta sem nenhum manual de fábrica, né? A gente fica aqui Uhum. no tentativa, acerto, erro, né? Um dia a Sim. gente acerta, outro dia a gente erra,
né? Hoje eu recebi uma notícia linda de uma amiga que mora na Austrália, ela me dizendo que me deu uma notícia assim super legal em primeira mão, mas ela disse que a vida é na roda gigante, né? Um dia assim o carrinho tá aqui em cima, outro dia o carrinho tá aqui. Isso, E aí eu isso. dizendo para ela que não tem problema se seja assim, né? Uhum, Mas só foca no que você está fazendo, no que você está plantando, né? Põe uhum. intenção nas coisas que você está fazendo, né? Isso, tá. Eu acho que a intenção é que é importante, né? Porque a gente Uhum, começou a ligar no piloto automático e sai fazendo tudo sem intenção, né? E vai uhum. fazendo de qualquer Exato, jeito, isso. jogando energia para todos os lados, né? E aí, às vezes, você perde uma grande oportunidade, passa porque a energia está tão dissipada que você não conseguiu nem perceber que aquilo ali que você queria tanto, né, chegou ali na sua frente e você não aproveitou. Uhum. Porque a mente está um caos, né? Está um turbilhão, né? Exatamente. Uhum. Então é muito. Mas é isso, mas aí, ó, tem Verônica aí que ajuda a galera a botar Tem Thales. Eu ia te perguntar esses isso agora. sentimentos em ordem, não é? Porque É, é um dia de cada vez, é uma coisa de cada isso. vez, né? E Hoje assim, foi super legal. Acho que na acessar e outra live eu sentir é falei. importante. Hã? Que na outra live, falando do controle da gente, acho que eu contei a história de ter um café todo dia igual, né? E que Sim, a foi cafeteira um dia quebrou, né? isso. Então. Aí hoje eu cheguei em casa, para minha surpresa, meu marido comprou uma cafeteira nova, tava lá linda. Ah, que Oh, ótimo. lá vai eu vou começar tudo de novo. Aquele Que meu controle do maravilha. café. Aham, Ele agora aham. comprou uma que programa de noite a hora que o café sai de manhã. Olha isso, gente, Que né? delícia. Já pensou? Aham. Eu vou ter o café, quando eu levantar, o café já vai estar pronto? Tá Quero ver vendo no dia que aí? Quer falta a ser luz, né? cuidado? O que é ser Não, e no dia cuidado, que tá falta a vendo aí? luz, exatamente, quer ser cuidado é isso, tá vendo? Não é não? Porque Maravilha. isso é, né? Eu fiquei Aham. super feliz. Uau! Que- Aí a gente quando a gente entra no controle, eu já penso assim, e quando falta a luz, eu acordar e a cafeteira vai estar desprogramada e não vai ter meu café, né? Aham. Que loucura, Aham. né? Tá vendo? É essa Aham. vibração que a gente está tão acostumado Exato. a transitar que a gente precisa mudar, né? Não, eu Uhum. penso assim, que massa, né? Eu ganhei uma cafeteira nova. Ó, agora eu vou ter um café Uhum. fresquinho todo dia, na hora certa, né? Isso é bem Isso. legal. Isso é deixar ser cuidado, né? E eu tenho a maior Exatamente. sorte, sabia, Verônica? Porque eu tenho um marido que, assim, caramba, Uhum. faz os dengue Que todos, bom. assim, né? Aham. É. Ô, Thales, a gente está quase no finalzinho. Eu queria te perguntar só uma coisa, assim, para a gente Pois concluindo. não. A Joia. acupuntura ajuda a gente a trabalhar a equilibrar essas energias no nosso corpo? Sim, sempre. O princípio fundamental, primordial da acupuntura é essa harmonia de yin e yang. É harmonizar as 5 energias e para a gente fazer a caminhada em equilíbrio, certo? Tanto Uhum. que o fundamento da acupuntura não é tratar doença, Uhum. é harmonizar o organismo para que ele se autorregule, que ele se cure. A gente Sim, não pensa no paciente como a doença. Aqui no isso. Ocidente, o paciente já chega com a queixa, né? Ah, eu Uhum. estou sentindo isso, sentindo aquilo. Né? E muita gente acha que, eu estou com uma dor no ombro, aí então vai colocar a agulha só no ombro. Não, né? A gente vai espalhar agulha pelo corpo Isso. todo. Porque a gente precisa de Uhum. equilíbrio. Se a gente está Isso. equilibrado, o resto o organismo faz sozinho, né? Isso. O nosso corpo é um vaso, né? Um templo muito sábio, né? Então, Uhum. se a gente cuida bem dessa morada aqui que a gente está, nossa, aí a gente tem uma caminhada mais tranquila, né? Então é Olha, a isso gente que a está acupuntura encerrando propõe. aqui, tá? Ele está acabando. Eu vou ter que te Ai, cortar. Está acabando. Ó, Tâmara, procura Thales no Manzudal, que é maravilhoso para vocês aí. Por favor, gente, vai lá no Manzudal, que é incrível. O espaço é lindo. Uma paz enorme. gratidão. Thales, gratidão mais Eu uma que vez agradeço, foi joia, por viu? sua Foi massa. presença. Que papo Amei gostoso. também. A gente fala, É, o universo vai fluindo e a conversa vem, viu? com certeza. Obrigado, Gratidão a gente. todos os Valeu, participantes. Até galera. a Obrigadão, próxima. viu? Até a Vão próxima. lá no Beijão. Manzudal. Procurem Thales. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.